Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. E é susto para todo lado, né? É payroll vindo negativo, é bomba no Irã, olha, tá difícil e tivemos uma semana negativa. Então vamos ver aí o que a Ana Inês tem para nos dizer. Sabe aquela expectativa de um voo tranquilo? O mercado financeiro esperava um pouso suave, mas o relatório de empregos americano de sexta-feira, o famoso payroll, trouxe uma turbulência daquelas. O resultado foi o Ibovespa, perdendo os 180 mil pontos e os Estados Unidos acendendo um alerta de recessão. Imagina só, o mercado esperava a criação de 55 mil vagas, mas o que veio foi a perda de 92 mil. A taxa de desemprego subiu para 4,4%. E isso mudou o jogo. Agora, o mercado não só espera, mas praticamente exige cortes de juros por lá. Mas espera aí. Juro longo subindo com emprego fraco? Isso é puro medo de inflação persistente, misturado com a tensão geopolítica no Oriente Médio. O investidor correu para o dólar, que aqui no Brasil foi para a casa dos R$ 5,3. Por aqui, a prévia do PIB de 2025 até veio forte, mas a Petrobras, mesmo com seu bom balanço, lutou sozinha para segurar a bolsa. O Ibovespa fechou abaixo dos 180 mil pela primeira vez em 5 semanas, abrindo caminho para mais quedas. Agora, vamos para os gráficos entender tudo isso. E é isso aí, temos bastante coisa para falar, então não vamos perder tempo e vamos direto para os gráficos. Começando aqui pelo mapa de calor do mundo, dá para perceber bem como é que foi o humor da semana, né? Todo mundo vermelho, bem feio. Já o S&P 500 tivemos umas poucas que se salvaram aqui, olha, de tecnologia, né? Oracle, Palantir, Microsoft, Amazon, a Broadcom, mas o resto todo mundo vermelho. E o VIX, falando de gráfico aqui, já dá o sinal de como foi a semana, né? Fechou aqui, olha, praticamente nos 30 pontos, né? E fechou na máxima, né? Ou seja, demonstrando que o estresse maior foi na sexta-feira mesmo. E isso daqui abre caminho para talvez abrir com gap de alta. Tu precisa ver como é que vai ser o fim de semana aí da guerra, né? Porque o Trump falou que vai apertar ainda mais lá os bombardeios no Irã. Então, ou seja, somando isso daí com os empregos baixos e no Brasil tudo que está acontecendo, né? Nós podemos ter aí uma correção agora mais forte. Outra coisa que está atrapalhando também são os juros, né? Veja que no mundo inteiro os juros, não foi só no Brasil, né? Os juros americanos subiram, juros na Europa voltaram aqui para o topo, os juros no Reino Unido voltaram para o topo e o Japão marcou 1, 2, 3 aqui para continuar o seu zigue-zague de alta. Indo para o S&P 500, veja que nessa consolidação aqui, olhando pelo gráfico semanal, ele tinha alguns testes de fundo aqui, mas nunca teve um fechamento desse daqui, né? Então isso daqui está com bastante cara de topo e essa semana aqui tem toda a possibilidade aqui de perder esse fundo, tá? Já a Nasdaq, ela ainda está aqui, olha, fez um doji, né? Mais um doji e não ficou tão feia quanto o S&P 500, ou seja, quem estava puxando aí, quem estava atrasando o mercado eram as magníficas, né? E agora, na verdade, o setor de tecnologia está se segurando e a economia real é que está caindo. E a gente vê isso daqui no Dow Jones, que perdeu essa linha de tendência, ele estava forte, né? E ele sentiu aqui, né? E você vê que curioso, né? O mercado ficou tenso porque o petróleo está explodindo, né? Chegou a bater 95, nós vamos ver aí no gráfico. Mas as petroleiras, o setor de energia, mesmo assim, não está conseguindo sustentar o mercado, né? Ou seja, a pessoa está com medo de inflação, deu uma panicada geral, né? Aí quando a gente olha aqui, o Russell 2000 também perdeu o fundo, ainda está, não temos mudança de tendência, tá? Mas nós temos aqui uma cara de uma correção mais forte. A mesma coisa na Europa, né? Veja que a Europa é bem impactada pelo preço do petróleo, né? Vulnerável em energia, e tivemos uma semana horrível, mas parou aqui nessa zona de suporte, né? O Eurostoxx 50. Já a Alemanha voltou para o meio da consolidação, está com toda a cara que essa semana ainda vem testar fundo, né? O Reino Unido, que estava super forte, olha, devolveu aqui 4 semanas, veio testar esse topo. A França voltou aqui para a média de 50, a Espanha também perdeu a linha de tendência aqui desse canal, né? E agora deve fazer uma correção mais forte. E a Itália
também aqui perdendo a linha, mas a Itália ainda tem aqui um suporte, né? Mas a cara do mercado, pelo VIX está para cima, os juros está para cima, e tudo que está acontecendo, é muito provável que a próxima semana nós tenhamos mais correção, tá? Esse é o cenário mais provável que a gente tem que trabalhar de olho nas vendas, tá bom? E apertar o stop que ainda tem posição comprada. A China está aqui, continua testando fundo, até que a China está sendo resiliente pelo impacto que a guerra tem na economia dela, né? Ela sofre demais aí com importação de energia. O Japão também sofre, né? Porque o Japão é um grande importador de petróleo, e é o petróleo que vem lá todo do Estreito de Hormuz, né? Toda a Ásia, né? Coreia, China, Japão, estão sofrendo muito. Só que o Japão tem uma reserva de petróleo muito maior, tá? O Japão está mais preparado do que os outros países. Os mercados emergentes, não tem jeito, todo mundo corrigiu, né? Então devolveu aqui 5, 6, 7, 8 semanas quase, né? Aí o EWZ marcou um topo, para mim o EWZ subiu demais, está fazendo esse topo aqui, vai aproveitar para vir fazer uma correção, tá? Então vamos ver até onde ele vai, mas vamos ter uma correção. Vocês podem ver que é tudo tendência de alta. Esse daqui é o México, a tendência permanece, mas estamos no momento de correção. E essa daqui é a Coreia, marcou um belo de um topo, deve corrigir mais aqui, estava bem longe da média, faz sentido esse movimento, né? A Argentina, que está aqui no meio da consolidação, até que conseguiu se segurar, né? Em relação aos outros países, está até melhor nesta semana, né? Não está melhor. E o petróleo, que é aqui o destaque da semana, né? Veja que ele veio testar aqui esse topo, uma barra absurda, né? Ou seja, demonstrando que é tensão. E se romper esse topo aqui, não é de duvidar que rompa o topo. Lembra que eu tinha falado, olha, quem acompanha aqui todo dia as minhas análises, eu falei que quando estava chegando aqui, olha, ele estava com cara de estolar, né? Ele ficou 3 dias aqui sem conseguir se movimentar. E na sexta-feira deu uma paulada aqui, o mercado deu uma estressada por várias razões, né? Então, a sexta-feira é que foi o pior dia aí da semana para causar esse movimento, né? Então, essa semana, se não acontecer nada, ele deve dar uma paradinha aqui, né? Porque já subiu bastante e normalmente faz uma ressaca. Se o estresse continuar, ele rompe e aí, segue comprado, né? O minério de ferro continua aqui no meio e as commodities metálicas tiveram uma semana ruim, né? Então o cobre foi para baixo, o ouro também foi para baixo, a prata também corrigiu, a platina corrigiu, o paládio corrigiu, o níquel ficou aqui na mesma, né? E quem reagiu, temos aqui ainda nos metais esse alumínio, né? Então, o alumínio está fazendo aqui, esse daqui eu comi bola, tá, turma? Eu fiz essa compra aqui, olha, nesse rompimento, e eu não alertei lá no meu X, tá? Não sei porquê, e esqueci. E agora ele está vindo testar aqui, esse topo está com cara, está indo na contramão das outras metálicas essa semana, né? Aí nós temos o cacau, que chegou aqui nessa zona de suporte, fez uma reação, veja o price action funcionando, né? A mesma coisa o café. Também price action aqui funcionando no fundo da consolidação, né? Já o urânio seguiu o resto das metálicas, né? Deve corrigir mais, não duvido ele vir testar a região dos 40, né? E indo para as moedas, nós temos o DXY que subiu aqui, veio para perto do 100, aí reagiu aqui à média, voltou um pouco, mas está estressado, né? É bem possível que essa semana ele continue para cima se continuar desse jeito, tá? Já o Bitcoin teve uma semana positiva, tá? Mas quando a gente olha o gráfico diário, esse negócio aqui não está muito legal não, né? Porque ele reagiu aqui, né? Fez o rompimento e depois devolveu tudo. Então, isso daqui está com cara de que vai continuar a tendência de baixa aqui, tá bom? Ainda não está pronto não, parece que vem mais correção, a mesma coisa no Ethereum, né? Então, quando a gente olha aqui o semanal, também aqui tentou fazer uma volatilidade, mas não tem jeito, continua aqui nessa região e pode cair mais, tá bom? Indo para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que teve uma semana de baixa, mas continua mais ou menos na mesma região, e a Microsoft reagiu. Então a Microsoft fez aquela semana que eu estava esperando, tá? Apesar de todo esse enrosco, como eu disse, as empresas de tecnologia estão se comportando bem. Então, assim, essa daqui é uma oportunidade
muito interessante de compra de Microsoft, tá? Com risco-retorno bem interessante. Aí tem aquele medinho, né, por causa da região, mas aí, olha só, super sobrevendido, olha só, da última vez que ela fez uma configuração parecida, deu muito bonito, né, então foi um trade aqui, comprando aqui nesse rompimento, um trade que andou 40% com um stop de 11%, e agora nós estamos aqui com um stop de menos de 10% para vir testar o topo, 30%. Então, eu sigo o gráfico, tá? Eu não deixo as notícias me influenciarem, não. E a Amazon que acionou essa compra essa semana, né? E se você olhar pelo diário, ela veio fazer um pullback. Se segurar aqui, tudo bem. Se fizer que nem o Bitcoin e voltar aqui para dentro, aí a coisa começa a ficar complicada, tá bom? O Google, voltando aqui para o semanal, ele teve uma semana de baixa, mas ainda não perdeu o fundo, assim como a Meta, que continua na mesma região. A Netflix ainda não resolveu virar para baixo, você viu que ela está sendo bem resiliente, né? Eu acho que vai dessa venda, mas ainda não deu. A Tesla conseguiu segurar o fundo, um bom sinal, e a Nvidia continua dentro da consolidação. Então vocês veem que os gráficos estão muito claros, né? Estamos em tendência de alta e estamos tendo correções mais acentuadas, mas são correções. Então, assim, no curto prazo, provavelmente essa semana vai dar oportunidade de venda se nada diferente acontecer. E aí, qual que é o tamanho dessa correção? Não tem como saber, porque o cenário está muito instável e nesse cenário estável pode estressar a qualquer momento e a gente pode ter uma correção mais intensa, tá? Indo agora para o Brasil, não foi muito diferente, né? Então nós temos aqui os DIs para cima, estressou bastante, né? E veio testar aqui essa zona de resistência que foi o topo anterior rompido, essa linha de tendência. Tem muitos motivos para o juro se segurar aqui e reagir para baixo, tá? O Ibovespa, então, veio aqui fechar abaixo dos 180 mil pontos, depois aí de 5 semanas estando acima, né? E faria bastante sentido uma correção para ele voltar aqui até os 160, né? Não, ele subiu muito, né? Então, vamos fazer uma medida aqui, olha, desse fundo até aqui, em 60 semanas ele subiu 62%, né? Então, quando você fala aqui de uma correção, para ele vir aqui nessa região aqui dos 60, nós estamos falando de 15% de correção. Não seria nenhum absurdo, tá? E não afetaria essa tendência do semanal. Então a gente tem que estar preparado para isso. Indo agora aqui para o índice, nós temos aqui o gráfico de 1 hora, que a gente vê que na sexta-feira até que ele segurou, perdeu o fundo na quinta, na sexta abriu com gap de baixa, as boas vendas aqui foram na terça-feira e na quinta-feira, né? E ontem, aliás, na sexta-feira até que ele segurou. Mas como perdeu o fundo aqui, está com toda a cara que vai corrigir mais. Então, essa semana aqui, o que nós temos que ficar de olho é esses 60 minutos aqui, olha, toda a perda, toda a reação que ele fizer aqui, ó. Então, subiu, vendeu, subiu, vendeu. Se ele vier aqui, a gente vende. Se ele perder fundo, a gente vende, tá? É isso que a gente vai operar essa semana até prova em contrário. E falando do dólar, o dólar, olha, ele está querendo ir para cima, né? Então, deixou um fundinho aqui nos 60 minutos, tem uma compra, não sei se ele vai ter força para romper aqui os 5.400, mas enquanto ele estiver nessa consolidação, tem compra de fundo e tem venda de topo, tá? É isso que a gente vai operar no dólar essa semana. Olhando aqui o gráfico diário, a gente vê que a tendência de baixa permanece, né? Então, no longo prazo, é mais provável ele ir para baixo do que para cima, mas ele tem espaço aqui no semanal, né? Ele tem espaço para repicar um pouco mais, tá bom? Olhando aqui as small caps, veja que uma semana bem pesada, né? Mas isso daqui é um pullback nesse topo rompido, ainda tem mais espaço para cair. Indo para os principais setores, nós temos o mercado financeiro. Aliás, antes disso, deixa eu falar para vocês, se você está curtindo o vídeo, né, e o conteúdo, por favor, antes deixe o seu like, né, se inscreve no nosso canal, youtube.com/Fernando Modé, no Instagram @mfmodé e no x @mdroberto, tá? E ali a gente mostra muito conteúdo do mercado internacional, estou falando bastante sobre a guerra, coloco as minhas teses ali, e se você quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do YouTube, ou então manda DM aí nas nossas redes que a gente dá o caminho para você participar da nossa sala, tá bom?
E aí, voltando aqui, então, o setor financeiro, todos os setores foram para baixo. Ó, setor financeiro, uma bela de uma barra de baixo, setor industrial, uma bela de uma barra de baixo, mas, de novo, tudo em tendência de alta fazendo correção, tá? Não é diferente. Setor de utilidades também vai fazer correção, setor de materiais básicos também fazendo correção, já está mais perto aqui do suporte, né? Setor imobiliário tinha subido bastante, vindo fazer correção aqui para testar o topo, e o imobiliário já está numa região aqui de bastante suporte, né? Mas com os juros para cima é difícil, aí esse imobiliário sofre bastante, né? Aí as principais empresas do Brasil, do Ibov, né? Nós temos aqui o Itaú fazendo uma bela uma correção, mas veja que, olha aqui ele ficou um tempão fazendo essa correção, né, até perdeu a média. Aqui nós temos bastante espaço, né, para ele vir testar esse topo, essa média, não afeta grandes coisas. Agora, você tem que estar preparado para fazer essas vendas aí no day trade, né, talvez um swingzinho pelos 60 minutos com cuidado, né, porque a tendência ainda é de alta. O Bradesco já está testando uma região de suporte. O Banco do Brasil pode cair mais, né? Tem mais espaço aqui. A Sambi tem mais espaço para cair também. Se perder esse fundo, pode dar uma bela venda essa semana. A Vale, olha, pesou, né? E como ela tinha subido demais, a gente, se os gringos não continuarem colocando grana, a gente vai ter uma correção aqui, né? Às vezes os próprios gringos mesmo dão essa pressionada para baixo, fazem uma parcial para depois comprar mais um preço médio melhor, né? A Petrobras continua muito firme aqui, então eu até postei lá o nosso trade em Petrobras, em Petro, né, que estamos bem posicionados nisso daqui, é só compra, né. O AB3 marcou topo aqui, provavelmente vai dar venda essa semana. A ABPAC já está no suporte aqui, mas pode dar venda essa semana. A VEG, olha, 3 semanas de queda aqui e se perder o fundo dessa semana, podemos ter mais venda, né. E a Magalu até que reagiu bem essa semana aqui, né. Tá bem enroscada aqui a Magalu para esses juros que está tendo e o setor todo corrigindo, até que ela se portou bem, né? Mas está na meiuca aqui, não tem o que fazer, né? Já as commodities, nós temos o milho que continua aqui, gráfico feio, né? O boi, depois ele ter reagido, agora ele fez o pullback. Se por um acaso ele se segurar aqui e der um sinal aqui de fundo, de compra, tem compra nesse boi, lembrando que nós estamos num período aí, tudo indica, de inflação, né? Você não é só o boi, não é só o capim que ele come, né? Você precisa entregar a carne e para isso você precisa usar caminhões, petróleo, energia. Então todas as commodities tendem a subir aí no médio e longo prazo, tá? E aí a soja já está fazendo aqui essa reação. Vamos ver, ó, fez uma bela de uma barra. Vamos ver se agora ela livra aqui, tem uma bela de uma compra dessa soja, tá? E nós estamos falando aqui, a soja tem que tomar cuidado aqui com o stop, né? Mas são 13% de stop para vir testar o topo, 33 mais de 2 para 1, né? E o café também aqui está reagindo aqui um fundinho mais alto, né? Vamos ver se ele consegue ter força para ir testar topo, né? Mas eu acho que essas commodities aqui todas vão reagir, é só uma questão de tempo, tá? Esse negócio da guerra, de inflação, pressão de dinheiro, não tem jeito, os juros mais altos, tá? Tudo indica que as commodities vão reagir e é uma questão de tempo. Obviamente, com o mercado todo pesado, todo mundo pesa, todo mundo fica com um pouco de medo, né? Mas conforme as coisas vão se assentando, a mesma coisa que aconteceu com a Rússia, né? Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui no petróleo como é que foi a reação do petróleo quando nós tivemos a invasão da Ucrânia. Então vamos colocar aqui no Brent. Cadê o Brent? Foi na fevereiro de 22, né? Olha aqui, ó. Nós estávamos aqui, já vínhamos aqui, olha, num zigue-zague de alta do petróleo, né, por causa da reação do Covid, não sei o que, mas estava aqui no zigue-zague, ele estava aqui numa região dos 75, né, até aqui controlado. Aí, aqui em fevereiro de 22, ele deu essa paulada, né, acho que ele já estava subindo aqui para fazer um topo mais alto, né, no zigue-zague, e aí aqui, olha, guepão e vamos embora, né. E aí depois veja como com o tempo as coisas vão se ajeitando aqui. Mas a gente ficou bastante tempo aqui com o petróleo numa casa aqui acima, chegou, veja a diferença, né? Naquele momento, olha, começou a guerra, imediatamente o petróleo passou aqui de 90 e poucos dólares para 120, quase 130 dólares, né?
E agora nós já estamos aí com uma semana de guerra e agora ele está chegando aqui nos 95, né? Então veja que tem uma situação diferente, lembrando que a Rússia produz 5% do petróleo e lá o que está acontecendo no Estreito do Hormuz, nós estamos falando de 20% do petróleo mundial. Então esse petróleo aqui era para estar muito mais alto e como ainda não está, isso diz que pode ter uma chance de ele vir testar o 120 aqui, tá? Então, cuidado, porque é isso que está se desenhando, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado e um bom domingo para vocês, um abraço.